Capítulo 8. Ingredientes da personalidade, tipo sucesso, e como adquiri-los. Tal como o médico aprende a diagnosticar a doença baseado em certos sintomas, também o fracasso e o êxito podem ser diagnosticados. A razão disso é que o indivíduo não encontra, simplesmente, o sucesso, ou chega ao fracasso. Ele traz a semente de um ou outro em sua personalidade e seu caráter. Descobri que uma das maneiras mais eficazes de ajudar as pessoas a conseguirem uma personalidade adequada ou bem-sucedida consiste, primeiro que tudo, em propiciar-lhes um quadro gráfico de como é a personalidade bem-sucedida. Lembre-se de que o mecanismo de orientação criador que há em todos nós é um perseguidor de objetivos, e o primeiro requisito para podermos utilizá-los é termos um objetivo bem definido. Inúmeras pessoas desejam melhorar a si mesmas, e anseiam por uma personalidade melhor, sem terem ideia suficientemente clara daquilo em que consiste a melhoria, ou uma boa personalidade. Mais de uma vez tenho visto indivíduos desorientados infelizes que criam ânimo quando descobrem um objetivo e veem pela frente um caminho reto a seguir. O caso, por exemplo, do homem de propaganda, de 40 e poucos anos, que se sentia estranhamente inseguro e insatisfeito consigo mesmo logo após ter obtido uma importante promoção. Novas posições requerem novas autoimagens. Isto é absurdo, dizia ele. Trabalhei para conquistar esta posição, sempre sonhei com ela. É exatamente o que eu sempre quis. Sei que estou à altura do cargo, e no entanto, não sei por que motivo, sinto que minha confiança em mim mesmo está abalada. De repente acordo como que de um sonho e me pergunto, afinal quem é você para ocupar uma posição dessas? Ele havia adquirido uma sensibilidade exagerada com relação à sua própria aparência física. Achava que seu queixo um tanto débil fosse talvez a causa de seu desconforto. Não tenho o tipo do diretor de empresa, dizia. Acreditava que a cirurgia plástica resolveria o seu problema. Ao caso da dona de casa cujos filhos a estavam deixando maluca, e se irritava tanto com o marido que procurava motivos para brigar com ele pelo menos uma vez por semana. Que é que se passa comigo? Interrogava-se. Meus filhos são encantadores, eu devia orgulhar-me deles. Meu marido é bom e atencioso, e eu sempre me arrependo depois. Ela achava que uma melhoria em seu rosto poderia aumentar-lhe a confiança, e fazer com que a família a apreciasse mais. O mal com essas pessoas, e muitas outras iguais a elas, não está em sua aparência física, mas em sua autoimagem. Elas não se encontram desempenhando um novo papel na vida, e não estão muito seguras da espécie de indivíduo que deveriam ser a fim de ficarem à altura desse papel. O quadro do sucesso. Neste capítulo darei ao leitor a mesma receita que lhe daria se me procurasse em meu consultório, proporcionando-lhe um quadro dos componentes da personalidade bem-sucedida. A personalidade do tipo sucesso compõe-se de sentido de orientação, compreensão, coragem, caridade, amor próprio, autoconfiança, autoaceitação. 1. Sentido de orientação. O homem de propaganda criou ânimo e recuperou sua autoconfiança dentro de pouco tempo, depois que viu claramente que durante vários anos fora motivado por fortes objetivos pessoais que queria atingir, inclusive chegar à sua atual posição. Tais objetivos, que eram importantes para ele, o mantiveram na luta. Entretanto, depois que obteve a promoção, ele já não mais pensava em função do que pretendia, mas sim do que os outros esperavam dele. Passou a imaginar se estaria ou não à altura dos padrões e objetivos dos outros. Era como o piloto que deixasse o leme e esperasse que o barco, à deriva, navegasse na direção certa. Ou como o alpinista que enquanto tinha o olhar voltado para o alto, para o pico que queria escalar, se comportava de maneira audaz e corajosa. Mas quando chegou ao topo e viu que já não tinha mais para onde ir, começou a olhar para baixo, e então sentiu medo. O homem de propaganda estava agora na defensiva, defendendo sua presente posição, em vez de agir como perseguidor de objetivos e lançar-se à ofensiva, para atingir um novo objetivo. Ele recuperou a confiança quando estabeleceu para si mesmo novos objetivos e começou a pensar em função de que é que eu pretendo obter deste novo cargo. Que é que eu pretendo atingir? Aonde pretendo chegar? Funcionalmente, o homem é mais ou menos como uma bicicleta, expliquei-lhe. A bicicleta mantém o equilíbrio apenas enquanto está rodando na direção de algum lugar. Você tem uma boa bicicleta. Seu mal é que você está tentando manter o equilíbrio sem sair de onde está e sem nenhum lugar para onde ir.
Não é de espantar que se sinta inseguro. O ser humano foi idealizado para funcionar como um mecanismo perseguidor de objetivos. Quando não temos nenhum alvo pessoal em que estejamos interessados e que significa alguma coisa para nós, costumamos andar em círculos, sentimos-nos perdidos, e achamos a vida inútil, e sem finalidade. Fomos feitos para conquistar o meio ambiente, resolver problemas, atingir objetivos, e não sentimos verdadeira satisfação ou felicidade na vida, sem obstáculos para transpor e alvos para atingir. Aqueles que dizem que a vida não vale a pena estão na verdade admitindo que eles próprios não têm objetivos que valham a pena. Receita: descubra algum objetivo pelo qual vale a pena trabalhar. Melhor ainda, consiga para si mesmo um projeto. Decida o que é que você quer obter de uma dada situação. Tenha sempre alguma coisa em mira, alguma coisa por que lutar. Olhe para frente, não para trás. Desenvolva uma nostalgia do futuro, em vez da nostalgia do passado. O olhar para frente e a nostalgia do futuro o manterão jovem. Até mesmo seu organismo não funcionará direito se você deixar de ser um perseguidor de objetivos e não tiver mais nada em vista. É por essa razão que, com muita frequência, quando o homem se aposenta morre pouco tempo depois. Quando você não está lutando por um objetivo e não está olhando para frente, não está realmente vivendo. Além de seus objetivos puramente pessoais, tenha pelo menos um objetivo impessoal, ou causa, com a qual possa identificar-se. Procure interessar-se em algum plano que vise auxiliar seus semelhantes, não por um sentimento de obrigação, mas sim porque você quer. 2. Compreensão. A compreensão depende da boa comunicação. A comunicação é vital para qualquer computador ou sistema de orientação. Você não poderá reagir da maneira apropriada se a informação na qual baseou sua ação for falsa ou mal compreendida. Muitos médicos acreditam que a confusão é o elemento básico das neuroses. Para enfrentarmos eficazmente um dado problema, precisamos ter alguma ideia da verdadeira natureza dele. Nossas deficiências em matéria de relações humanas são quase todas oriundas de mal-entendidos. Costumamos esperar que as outras pessoas reajam da mesma maneira que nós, ou cheguem às mesmas conclusões que nós, diante de um determinado conjunto de fatos, ou circunstâncias. Tenhamos em mente o que afirmei em capítulo anterior: não reagimos às coisas, como elas são, mas sim às nossas próprias imagens mentais. Quase sempre as reações das pessoas, ou a posição que elas assumem, não são no sentido de nos fazer sofrer, nem porque sejam teimosas ou malévolas, mas sim porque elas compreendem e interpretam as coisas de maneira diferente da nossa. Elas estão meramente reagindo da maneira apropriada ao que para elas parece ser a realidade da situação. Muito poderemos fazer no sentido de suavizar as relações humanas e trazer melhor entendimento entre as pessoas, se acreditarmos que elas estão sendo sinceras, se bem que enganadas, e não teimosas ou malévolas. Fatos versus opinião. Muitas vezes criamos confusão quando, aos fatos, acrescentamos nossa própria opinião e chegamos a conclusões erradas. Fato: o marido estala o nó dos dedos. Opinião: a esposa conclui: ele faz isso porque pensa que me aborrece. Fato: o marido chupa os dentes depois da refeição. Opiniões: a esposa conclui: se ele tivesse alguma consideração para comigo, trataria de adquirir boas maneiras. Fato: dois amigos estão cochichando quando você se aproxima. Eles param de falar e parecem um pouco encabulados. Opinião: eles deviam estar falando de mim. A esposa chegou a compreender que os desagradáveis maneirismos do marido não eram propositais, nem tinham o intuito de a irritar. Quando ela cessou de reagir como se tivesse sido pessoalmente insultada, conseguiu analisar calmamente a situação e adotar a reação correta. Disponha-se a ver a verdade. Nós frequentemente colorimos com os nossos temores, ansiedades ou desejos os dados sensoriais que recebemos. Mas para enfrentarmos de maneira eficaz o meio ambiente, precisamos estar dispostos a reconhecer a realidade dele. Só então poderemos reagir da maneira adequada. Precisamos ter a coragem de encarar e aceitar a verdade, boa ou má. Bertrand Russell afirma que uma das razões por que Hitler perdeu a guerra foi que não estava perfeitamente a par dos acontecimentos. Os portadores de má notícias eram punidos. Dentro em pouco, ninguém se atrevia a contar-lhe a verdade. E sem saber a verdade ele não podia tomar as providências adequadas.
Muitos de nós costumamos cometer erro semelhante e não gostamos de admitir para nós mesmos nossos enganos, falhas, deficiências, nem sequer admitir que alguma vez erramos. Não gostamos de confessar que uma determinada situação é diferente da que gostaríamos que fosse. Assim, iludimos a nós mesmos. E porque recusamos ver a verdade, não podemos agir adequadamente. Disse alguém que é bom exercício admitirmos diariamente um fato desagradável a respeito de nós próprios. A personalidade tipo sucesso não só não mente nem engana a outras pessoas, como também é sincera consigo mesma. O que chamamos de sinceridade se baseia em autocompreensão e auto-honestidade, pois não pode ser sincero quem mente a si mesmo, mediante a racionalização, isto é, a procura de pretextos para justificar um pensamento ou ato. Receita: procure informações verdadeiras a respeito de si mesmo, de seus problemas, de outras pessoas, ou da situação, quer se trate de notícias boas, quer más. Adote o lema: não importa quem está certo, mas sim o que está certo. Um sistema de orientação automático retifica sua rota mediante as informações de retroação que recebe. Ele reconhece os erros a fim de poder corrigi-los e continuar o rumo certo. Você deve fazer a mesma coisa. Admita seus enganos e erros, mas não os lamente. Corrija-os e continue caminhando para a frente. 3. Coragem. Não é suficiente termos um objetivo e compreendermos a situação. Precisamos ter a coragem de agir, pois somente através da ação poderemos transformar em realidade nossos objetivos, desejos e convicções. O lema pessoal do almirante William F. Halsey era uma citação do almirante Nelson: nenhum capitão estará demasiadamente errado se alinhar o seu navio pelo costado do navio inimigo. A melhor defesa é o ataque, é um princípio militar, diz Halsey, mas a aplicação dele não se limita apenas à guerra. Todos os problemas, individuais ou nacionais, se tornarão menores se não os evitarmos e sim, pelo contrário, os enfrentarmos. Segure um cado timidamente e ele o picará, agarre-o com energia e você quebrará os espinhos dele. William Nichols, Words do Live By, palavras inspiradoras. Disse alguém que a fé não consiste em acreditarmos em alguma coisa apesar das evidências em contrário. Consiste na coragem de fazer alguma coisa sejam quais forem as consequências. Por que não apostar em si mesmo? Nada neste mundo é absolutamente certo ou garantido. Muitas vezes a diferença entre um homem bem-sucedido e um fracassado não são as melhores ideias e aptidões de um deles, mas sim a coragem que teve, de acreditar em suas próprias ideias, correr um risco calculado, e agir. Quase sempre pensamos na coragem em termos de façanhas heroicas no campo de batalha, num naufrágio, ou em alguma situação semelhante. Mas a vida cotidiana também requer coragem, se quisermos que seja frutífera. Ficar parado, deixar de agir, faz com que o indivíduo, quando se defronta com um problema, fique nervoso e se sinta bloqueado, amarrado, e isso pode ser a origem de grande número de sintomas físicos. Costumo aconselhar a essas pessoas: estude a situação minuciosamente, repasse na imaginação as várias atitudes cabíveis no caso e as consequências prováveis de cada uma delas. Escolha o caminho que lhe parece o mais acertado, e vá em frente. Se esperarmos para agir até estarmos absolutamente seguros do êxito, jamais faremos coisa alguma. Sempre que agimos podemos estar errados. Mas não podemos deixar que isso nos detenha no caminho do objetivo que almejamos. Precisamos, todos os dias, ter a coragem de correr o risco de cometer erros, fracassar, ser humilhados. Um passo na direção errada é melhor do que ficar no lugar a vida inteira. Desde que esteja caminhando para frente, você pode corrigir sua rota, enquanto caminha. Mas seu sistema de orientação automática não pode orientá-lo, se você não sair do lugar. Fé e coragem são instintos naturais. Você alguma vez já pensou por que o impulso ou o desejo de jogar parece ser instintivo da natureza humana? Minha teoria é que esse impulso universal é um instinto, o qual, quando usado devidamente, nos impele no sentido de apostarmos em nós mesmos, de arriscarmos a sorte em nossa própria potencialidade criadora. Quando temos fé e agimos corajosamente, é exatamente isso que estamos fazendo, jogando no talento criador que Deus nos deu. Tenho também a teoria de que quem frustra esse instinto natural, negando-se a viver criativamente e a agir com destemor, é precisamente aquele que acaba por mergulhar na voragem do jogo. Todo aquele que não arrisca em si mesmo precisa arriscar em alguma outra coisa.
e o homem que não se dispõe a agir corajosamente, procura muitas vezes a sensação da coragem no álcool. Receita: esteja disposto a cometer alguns poucos erros, a sofrer algum dissabor para obter o que deseja. Não se deixe vencer por pouco. A maioria das pessoas não tem ideia de como são corajosas, diz o general R. Chambers, chefe da divisão de psiquiatria e neurologia do Exército. Na verdade, muitos heróis em potencial, tanto homens quanto mulheres, passam a vida inteira duvidando de si mesmos. Se apenas soubessem que têm dentro de si esses recursos, isso os ajudaria a encontrar autoconfiança para enfrentar a maior parte dos problemas, e até mesmo as crises mais sérias. Você tem esses recursos, mas jamais saberá que os tem até agir, e dar a eles a oportunidade de trabalharem por você. Outra sugestão muito útil é exercitar-se em agir com audácia e coragem em relação às pequenas coisas. Não espere até poder ser um grande herói numa crise de proporções ciclópicas. A vida cotidiana também demanda coragem, e é praticando a coragem nas pequenas coisas que desenvolvemos o poder e o talento de agir corajosamente nas questões mais importantes. 4. Caridade. As personalidades vitoriosas têm sempre algum interesse pelo próximo. Elas respeitam os problemas e as necessidades dos outros. Respeitam a dignidade da personalidade humana e tratam as outras pessoas como seres humanos, e não como se fossem peões em seus tabuleiros de xadrez. Reconhecem que toda pessoa é filha de Deus e uma individualidade única, merecedora de dignidade e respeito. É um fato psicológico que nossos sentimentos no tocante a nós mesmos tendem a corresponder aos sentimentos que temos para com outras pessoas. Quando começamos a nos sentir mais caridosos para com outros, invariavelmente começamos também a ter mais indulgência para conosco mesmos. O homem que acha que as pessoas não importam, não pode ter grande amor próprio, ou respeito a si próprio, uma vez que ele também é a pessoa, e com o julgamento com que considera os outros, ele, inconscientemente, julga a si mesmo. Um dos melhores métodos conhecidos para se curar um sentimento de culpa consiste em parar de condenar mentalmente outras pessoas, parar de julgá-las, parar de culpá-las e odiá-las por causa de seus erros. Você desenvolverá uma autoimagem melhor e mais adequada quando começar a sentir que as outras pessoas têm mais valor. Outra razão por que a caridade para com os semelhantes é sintomática da personalidade bem-sucedida é que a caridade significa que o indivíduo está sendo realista. As pessoas têm importância. As pessoas não podem, durante muito tempo, ser tratadas como animais ou máquinas, ou como meros peões, para que alguém consiga seus objetivos pessoais. Hitler verificou isso. E o mesmo acontecerá com outros tiranos, onde quer que estejam, no lar, no mundo dos negócios, ou nas relações individuais. Receita. A receita para a caridade é tríplice. Procure desenvolver uma genuína apreciação pelas outras pessoas, pensando a realidade em relação a elas. Elas são filhas de Deus, personalidades unas, seres criadores. Dê-se ao trabalho de pensar nos sentimentos da outra pessoa, nos pontos de vista, anseios e necessidade delas. Pense um pouco mais no que a outra pessoa deseja, e em como ela deverá se sentir. Um meu amigo costuma brincar com a esposa dizendo-lhe, todas as vezes que ela lhe pergunta se ainda a ama, sim, sempre que me detenho a pensar nisso. Há nessa resposta grande dose de verdade. Nada podemos sentir por outras pessoas se não pensamos a respeito delas. 5. Haja como se as outras pessoas tivessem importância, e trate-as de acordo. Em seu trato com seus semelhantes, leve em conta o sentimento deles. Temos a tendência de nos sentirmos, em relação às coisas, de acordo com a maneira pela qual as tratamos. 6. Amor próprio. Faz alguns anos, escrevi para a seção Palavras Inspiradoras, da revista This Week Magazine, um artigo em torno da frase de Carlyle, a mais temível das descrenças é a descrença em nós mesmos. Disse eu então. De todos os escolhos e ciladas que a vida nos prepara, o desamor próprio é o mais fatal e difícil de combater, pois é um poço planejado e cavado por nossas próprias mãos, que se resume na expressão, não adianta, eu não sou capaz de fazer. O preço que temos de pagar por sucumbir a ele é pesado, tanto para o indivíduo em termos de recompensas materiais perdidas, como para a sociedade em ganhos e progressos não realizados. Na qualidade de médico eu poderia acrescentar que o derrotismo tem ainda outro aspecto muito curioso, que raramente é levado em conta. É mais do que possível que as palavras de Carlyle,
acima citadas, sejam sua própria confissão do segredo que estava por trás de sua proverbial agressividade, seu temperamento tonitruante, sua voz áspera e sua aterradora tirania doméstica. Carlyle era, naturalmente, um caso extremo. Mas não é naqueles dias em que mais estamos sujeitos à temível descrença, em que mais duvidamos de nós mesmos e nos sentimos inferiores à nossa tarefa, não é precisamente nesses dias que somos de trato mais difícil. O que afinal devemos fazer o possível para compreender é que o fato de termos uma opinião desfavorável de nós mesmos não é virtude, mas vício. O ciúme, por exemplo, esse flagelo de tantos casamentos, é quase sempre fruto da dúvida em si mesmo. Quem tem um adequado amor próprio não sente hostilidade para com outros, não sente necessidade de demonstrar coisa nenhuma, vê tudo com mais clareza, não é tão exigente no trato com seus semelhantes. A dona de casa que achava que uma melhoria em seu rosto faria com que seu marido e filhos apreciassem um pouco mais, estava na realidade precisando apreciar mais a si mesma. A maturidade, mais algumas rugas e alguns fios de cabelo branco fizeram-na perder seu amor próprio. Tornou-se então hipersensível a observações e ações inocentes de pessoas da família. Receitas. Cesse de levar consigo uma imagem mental de si mesmo como pessoa vencida, inútil. Cesse de ver a si mesmo como objeto de comiseração e injustiça. Para construir uma autoimagem adequada, põe em prática os exercícios descritos neste livro. A palavra estimar significa literalmente apreciar o valor de alguma coisa. Por que razão o homem se impressiona com as estrelas, a luz, a imensidão do mar, a beleza de uma flor ou de um pôr do sol, e ao mesmo tempo despreza a si mesmo? Não foi o mesmo Criador que criou o homem. Não é o homem a mais maravilhosa das criações. Apreciar a si mesmo não significa egoísmo, a não ser que você ache que criou a si próprio e merece um pouco da honra. Não menospreze o produto apenas porque não sabe usá-lo corretamente. Não acuse, infantilmente, o produto por causa de seus próprios erros, tal como o escolar que dizia: esta máquina de escrever não sabe redigir direito as palavras. Mas o maior segredo do amor próprio é este: comece a apreciar mais as outras pessoas, demonstre respeito por qualquer ser humano, simplesmente porque ele é filho de Deus e portanto uma coisa de valor. Detenha-se para meditar, sempre que estiver tratando com um semelhante. Você está diante de uma criatura única e individual daquele que criou a todas as coisas. Exercite-se em tratar os outros como se tivessem valor, e verá com surpresa que sua própria autoestima aumentará. Sim, porque a verdadeira autoestima não nasce de grandes coisas que você tenha feito, ou dos bens que você possui, das notas que tirou, mas sim de uma apreciação de si mesmo por aquilo que você é, uma criatura de Deus. Todavia, quando chegar a essa conclusão, você por força concluirá que todas as outras pessoas devem ser apreciadas pela mesma razão. 1. Autoconfiança. A confiança tem por base uma experiência de êxito. Quando nos lançamos pela primeira vez em algum empreendimento, temos em geral pouca confiança, porque ainda não aprendemos, pela experiência, que poderemos ser bem-sucedidos. Isso é verdade no caso de aprender a andar de bicicleta, falar em público ou fazer uma operação cirúrgica. É literalmente verdade que o êxito gera o êxito. Até mesmo um pequeno êxito pode ser utilizado como degrau para um êxito maior. Os treinadores de pugilismo tomam a máxima cautela na escolha dos adversários para seus pupilos, de modo que eles tenham uma série gradativa de experiência favoráveis. Todos nós poderemos aplicar a mesma técnica, começando gradativamente e experimentando, de início, o êxito em pequena escala. Outra tática importante é adquirirmos o hábito de lembrar os êxitos anteriores, olvidando os malogros anteriores. Essa é a maneira pela qual tanto o computador eletrônico como o cérebro humano devem funcionar. Não é porque a repetição tem algum valor que a prática melhora o aproveitamento e o êxito em bola ao cesto, no golfe, no jogo de malhas ou no trabalho de vendas. Se esse fosse o caso, nós aprenderíamos os nossos erros em vez de nossas vitórias. Quem está aprendendo a jogar malhas, por exemplo, erra muito mais vezes do que acerta. Se a mera repetição bastasse para aumentar a perícia, o exercício deveria tornar o jogador mais hábil em errar, visto como foi isso que ele praticou mais. Entretanto, embora suas falhas possam ter ultrapassado as jogadas certas na proporção de 10 para 1, seus erros diminuem gradativamente através da prática, ao passo que suas jogadas certas se tornam cada vez mais frequentes.
Isto se dá porque o computador que há em nosso cérebro lembra e consolida as tentativas felizes e esquece as erradas. É dessa maneira que tanto o computador eletrônico como nosso próprio mecanismo de êxito aprendem a ser bem-sucedidos. E no entanto, que faz a maioria de nós? Destruímos nossa autoconfiança, lembrando nossos fracassos passados e esquecendo os êxitos. E não somente lembramos os fracassos, nós os imprimimos na mente, através da emoção. Condenamos a nós mesmos. Flagelamo-nos com a vergonha e o remorso, estas são, ambas, emoções altamente egoístas, egocêntricas. E a autoconfiança desaparece. Não importa quantas vezes você fracassou no passado. O que vale são as tentativas bem-sucedidas, as quais devem ser lembradas e consolidadas. É nestas que você deverá deter-se. Disse Charles Kettering que o jovem que pretende tornar-se cientista deve estar disposto a errar 99 vezes, antes de acertar uma, sem por isso sofrer qualquer abalo em seu ego. Receita: use os enganos e erros como caminho para o aprendizado, depois abstraia-os de lembrança. Deliberadamente, recorde e desenhe mentalmente seus êxitos passados. Alguma vez todos nós fomos bem-sucedidos em alguma coisa. Especialmente quando se entregar a algum novo empreendimento, invoque as sensações que experimentou em algum êxito passado, por pequeno que fosse. O Dr. Winfried Overholser, superintendente do Hospital Santa Isabel, asseverou que a lembrança dos momentos de triunfo constitui maneira muito salutar de restaurarmos a confiança em nós mesmos, que muitas pessoas tendem a permitir que um ou dois fracassos encubram todas as boas lembranças. Se, sistematicamente, revivemos na memória nossos bons momentos, diz ele, ficaremos surpreendidos em ver que temos mais coragem do que pensamos. Recomendo ao Dr. Overholser, como exercício, lembrarmos-nos vividamente de nossos êxitos e bons momentos passados, o que constitui ajuda inestimável sempre que sentimos abalada a nossa autoconfiança. 2. Aceitação de si mesmo. Nenhum êxito real ou genuína felicidade é possível enquanto não adquirirmos algum grau de autoaceitação. Os indivíduos mais infelizes e torturados deste mundo são os que estão continuamente procurando convencer a si mesmos e a outros que são muito diferentes daquilo que basicamente são. Inversamente, não há alívio ou prazer que se compare ao que a pessoa experimenta quando afinal põe de lado a contrafação e o fingimento e resolve ser ela mesma. O êxito, que só pode vir da autoexpressão, frequentemente evita aqueles que tudo fazem para parecer alguém. E frequentemente ocorre, de maneira quase espontânea, quando a pessoa se dispõe a relaxar e ser ela mesma. Modificar sua autoimagem não quer dizer modificar o seu eu ou melhorar o seu eu, mas sim modificar a imagem mental que você faz de si mesmo, o conceito, a estimativa que você faz de si próprio. Os assombrosos resultados que se seguem à obtenção de uma autoimagem adequada e realista são produzidos não pela autotransformação da pessoa, mas sim por uma autocompreensão e autorrevelação. O seu eu, neste instante, é o que sempre foi e assim será no futuro. Você não o criou. Você não o pode modificar. Pode, porém, usufruí-lo ao máximo de suas possibilidades, desde que faça dele uma imagem mental verdadeira. De nada adianta você esforçar-se para ser um determinado alguém. Você é o que é agora. Você é alguém, não porque ganhou 10 milhões de cruzeiros, ou porque possui o automóvel mais caro do seu bairro, ou porque é forte no xadrez, mas sim porque Deus criou você à sua imagem e semelhança. Quase todos nós somos melhores, mais sábios, mais fortes, mais competentes, agora, do que jamais imaginamos. A criação de uma autoimagem melhor não cria novas aptidões, talentos, poderes, ela libera e utiliza os que já existem. Podemos mudar nossa personalidade, mas não o nosso eu fundamental. A personalidade é uma ferramenta, um meio de expressão, um ponto focal do eu, que usamos em nosso trato com o mundo. É a soma de nossos hábitos, atitudes, aptidões aprendidas, que usamos como método de exprimirmos a nós mesmos. Você não é os seus erros. Autoaceitação significa aceitarmos a nós próprios e estabelecermos conosco mesmos um acordo, agora, tal como somos, com todos os nossos defeitos, fraquezas, falhas, erros, bem como com nossas boas qualidades. A autoaceitação se torna mais fácil, porém, quando compreendemos que esses atributos negativos pertencem a nós, mas não são nós. Muitas pessoas fogem de uma salutar autoaceitação porque insistem em identificar-se com suas falhas e erros.
Você pode ter cometido um erro, mas isto não significa que você seja um erro. Você pode não estar expressando a si mesmo de maneira plena e apropriada, mas isso não quer dizer que você não tenha nenhum valor. É indispensável reconhecermos nossos erros e falhas para que possamos corrigi-los. O primeiro passo no sentido de adquirir a sabedoria está em você reconhecer as áreas nas quais é ignorante. O primeiro passo no sentido de se tornar mais forte é reconhecer que você é fraco. E todas as religiões ensinam que o primeiro passo no sentido da salvação está em admitirmos que somos pecadores. Em nossa jornada rumo ao objetivo de autoexpressão ideal precisamos, para retificar nossa rota, usar as informações negativas, do mesmo modo que em qualquer outra situação em que lutamos por um objetivo. É necessário para isso admitirmos para nós mesmos, e reconhecermos o jato. Que nossa personalidade, ou o que alguns psicólogos chamam nosso verdadeiro eu, é sempre imperfeita. Ninguém jamais consegue, durante toda a sua vida, exprimir-se plenamente, ou realizar todas as potencialidades do seu eu ideal. Em nosso eu real, no eu que costumamos exprimir, jamais exaurimos todas as possibilidades e poderes do eu ideal. Sempre podemos aprender mais, desempenharmos-nos melhor, comportarmos-nos mais satisfatoriamente. O nosso eu real é necessariamente imperfeito. Durante toda a nossa vida ele está sempre caminhando na direção de um objetivo ideal, sem jamais conseguir atingi-lo. O eu real não é estático, mas dinâmico. Ele jamais é completo e final, está sempre em expansão. É importante aprendermos a aceitar esse eu real, com todas as suas imperfeições, porque é o único veículo de que dispomos. Os neuróticos rejeitam e odeiam o seu eu real porque é imperfeito. Procuram, no lugar dele, criar um eu ideal, fictício, que já seja perfeito, que já tenha atingido. Insistir em manter essa contrafação e falsidade não somente representa tremendo esforço mental, como a pessoa fica sujeita a constante desapontamento e frustração, sempre que procura atuar num mundo real com um eu fictício. Uma carruagem puxada por cavalos pode não ser o melhor veículo do mundo, mas essa carruagem pode levar-nos de uma extremidade a outra do país melhor do que um avião a jato fictício. Receita: aceite a si mesmo como você é, e comece desse ponto. Aprenda, emocionalmente, tolerar suas imperfeições. É importante reconhecermos, intelectualmente, nossos defeitos, mas seria desastroso odiarmos a nós mesmos por causa deles. Estabeleça uma diferença entre seu eu e seu comportamento. Você não é uma criatura arruinada ou inútil porque cometeu um erro ou se desviou do caminho, do mesmo modo que uma máquina de escrever não é inútil por ter feito um erro, ou um violino não é imprestável porque emitiu uma nota desafinada. Não odeie a si mesmo porque você não é perfeito. Não há ninguém que o seja, e os que assim se julgam estão apenas enganando a si mesmos. Você é alguém agora. Muitas pessoas odeiam e rejeitam a si mesmas por sentirem e experimentarem desejos biológicos perfeitamente normais. Outros rejeitam a si mesmos pelo fato de seu físico não ter as proporções que, na época, são consideradas como ideais. Lembra-me a década de 20, em que muitas mulheres se sentiam envergonhadas por terem seios desenvolvidos. A moda era ter um corpo de menino, e os seios eram tabu. Hoje, muitas jovens se sentem presas de ansiedade por não terem pelo menos 100 centímetros de busto. Na década de 20 elas me procuravam para, virtualmente, implorarem: faça com que eu seja alguém, reduzindo as medidas do meu busto. Hoje o apelo é: faça com que eu seja alguém, aumentando as medidas do meu busto. Essa procura de identidade, esse desejo de autoafirmação, esse anseio de ser alguém, é universal, mas nós erramos quando o buscamos na conformidade, na aprovação dos outros, ou em coisas materiais. É um dom de Deus. Você é a ponto final. Muitas pessoas dizem, virtualmente, a si mesmas: eu, pelo fato de ser magro, gordo, baixo, muito alto, etc., não sou ninguém. Em lugar disso, diga a si mesmo: eu posso não ser perfeito, posso ter falhas e imperfeições, posso ter me desviado do caminho certo, posso ter uma longa estrada a percorrer, mas eu sou alguma coisa e irei fazer o máximo dessa alguma coisa. É o moço de pouca fé que diz: eu não valho nada, afirma Edward W. Book. É o moço que tem a verdadeira compreender as potencialidades e possibilidades inerentes a de demonstrá-lo. Isso não significa presunção ou egoísmo. Se os outros assim pensarem, que pensem.
Basta que nós saibamos que significa fé, confiança, certeza, a expressão humana da divindade que há em nós. Diz-nos Deus: faz o meu trabalho. Vai e faço. Não importa qual seja. Faço, mas com um entusiasmo, uma alegria, um prazer que sobrepuja obstáculos e afasta o desânimo. Aceite a si mesmo. Seja você mesmo. Você não pode compreender as potencialidades e possibilidades inerentes a esse ser único e especial que é você, se insistir em voltar as costas para ele, sentindo vergonha dele, odiando-o e negando-se a reconhecê-lo.